Humanidade, Frater Christian Bernard. Nossa visão do mundo é muitas vezes gregária e estreita demais. Nós nos dizemos europeus, africanos, americanos, asiáticos, etc. No entanto, somos todos membros da mesma humanidade. A noção de humanidade sempre foi abstrata, entrou na história como a reunião de todos os homens. Victor Hugo a imaginava radiante e reconciliada. A tomada de consciência foi acontecendo aos poucos com o decorrer dos séculos, mas foi principalmente a partir do século XX que houve de fato uma abertura no princípio de humanidade. Não existe humanidade sem os humanos, e o que chamamos atualmente de direitos do homem é linguagem comum para toda a humanidade. A esta noção de direitos, acrescenta-se certamente a dos deveres que nossa ordem oficializou já há alguns anos com a sua Declaração dos Deveres do Homem. A propósito, orgulho-me ao ver como esta noção de deveres humanos se tornou popular. Não há dia que passe sem que um político, um artista ou um jornalista aborde o assunto. Os direitos ditos do homem dizem respeito a todos os povos. Não devem existir quaisquer desculpas culturais e muito menos quaisquer referências a velhos tabus ou às chamadas tradições que possam impedir que esses direitos sejam colocados em prática. Na ordem celeste não existe inferioridade e todos os seres dotados de razão fazem parte da mesma humanidade. Qualquer ofensa feita ao nosso meio ambiente mais próximo também é um golpe infligido ao planeta Terra. Em relação ao nosso planeta, que atualmente se mostra pequeno, não podemos continuar ignorando nossos companheiros humanos. O fato de todos os povos do globo integrarem uma comunidade fortalece a paz, e a paz é a única escolha básica que devemos exigir para o bem da humanidade. O universalismo é o berço da paz. A paz é universal e a humanidade é a força vital por detrás dela. A paz só será possível se houver uma mudança humanística e, para que isso aconteça, as forças utópicas devem mobilizar todo o seu entusiasmo nessa direção. Em vez de achar o mundo opaco, cheio de mistérios e de ver o ser humano como um inimigo de si mesmo e da Terra, vamos nos esforçar para compreender este mundo e os seres que somos, pois apenas assim poderemos agir e agir bem. Para agirmos bem, é preciso que sejamos fortes, e para isso precisamos dos outros. Por outro lado, é apenas quando estamos fortes que conseguimos nos voltar para os outros. Devemos, portanto, nos familiarizar com este paradoxo para compreendermos e amarmos a humanidade. Esta humanidade cuja história tem estado em permanente conflito com Deus. E se não fosse Deus quem tivesse feito o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem que tivesse criado Deus à sua imagem, vendo em Deus o reflexo de sua própria natureza? Adorado ou negado, ainda assim Deus permanece presente no coração dos homens. De minha parte, não consigo dissociar divindade de humanidade. Acreditar na humanidade não exclui acreditar em Deus ou nas grandes forças cósmicas. E, no entanto, muitas vezes tem-se a impressão de que, nos dias de hoje, o homem só acredita em si mesmo, que o orgulho sufoca e que ele caminha sozinho, sem se importar com o Criador Todo-Poderoso. Alguns dirão que se libertarem dele, outros que ele está caminhando para a decadência. Na inocência da infância, acreditamos que o mundo se divide entre o bem e o mal, mas mais tarde percebemos que as coisas não são sempre ou pretas ou brancas. É o princípio do yin e yang, que se impõe e se apresenta a nós de forma evidente. Mas o fio que separa o bem do mal, seja visível ou invisível, está sempre presente,
e um número enorme de pessoas caminha sobre esse fio de navalha sem ousar descer e passar para o lado bom. Sempre existe aquela desconfiança, aquela hesitação e aquela dúvida. Como disse anteriormente, é preciso compreender melhor e se familiarizar com o nosso mundo para dar o justo valor aos humanos que somos. Não é verdade que a humanidade de um ser é medida mais pelo amor que ele dá do que pelo amor que ele recebe? Como nos aconselharam já em outras épocas, amemos então o nosso próximo, aceitemo-lo como tal como é, mesmo que não seja como somos. Aceitemos que ele está enraizado num pedaço de terra e, portanto, numa história, mesmo que essa não seja aquela em que nasceu, nem aquela onde seus ancestrais nasceram. Muitas vezes, pertencemos a um local de que gostamos e onde nos sentimos amados. Vamos aceitar a mão que nos é estendida e vamos aprender a estender a nossa. O outro pode muito bem ser um amigo e não necessariamente um perigo. Compreender e aceitar o outro é também compreender e aceitar a si mesmo e vice-versa. É claro que tenho consciência de que os homens e mulheres que povoam este planeta em que estamos podem parecer, em certos aspectos e certas circunstâncias, fracos, irresponsáveis e perigosos. Mas, apesar das constatações aparentemente negativas que possamos fazer todos os dias, o humano e sua humanidade continuam sendo um maravilhoso mistério e devemos nos reconciliar com ele e, portanto, com nós mesmos. Aceitemos nossa condição de humanidade com confiança. Evitemos que o medo do futuro se some aos tormentos já presentes e dediquemos tempo para descobrir de onde vem a torrente e para onde corre o rio. A nobreza do homem está em esperar e trabalhar para a realização de uma obra que muitas vezes nem vai ver concluída e da qual ele mesmo não se beneficiará. Mas, longe de ser desencorajador, este pensamento deve nos ajudar a construir um mundo mais bonito, sem nos preocuparmos com o tempo que isso possa levar. Não devemos desconfiar da facilidade? Muitas vezes a dificuldade é o primeiro passo para a qualidade. Dizemos que a eternidade é a ausência do tempo, e por isso, agindo como construtores, quando deixarmos a vida, onde reina o tempo, para retornarmos à eternidade, onde reina o espírito do nada e do infinito, acompanhados pelos grandes relojoeiros, os mestres da ampulheta, que incansavelmente guardam o caminho dos homens, desde o nascimento até a morte e vice-versa, viajaremos em completa tranquilidade de espírito, com a sensação de termos sido úteis. Esta noção de utilidade, um pouco pragmática demais, nunca tinha me tocado o espírito, até o dia em que, por acaso, durante uma caminhada, meu olhar pousou sobre um epitáfio que dizia: "Este que deixamos aqui sob essas folhas foi útil." Este encontro me levou a refletir sobre essa sensação de ser útil que os seres humanos trazem em si. Quantas vezes ouvimos ao nosso redor: "Não sirvo para nada, não sou útil nem para os meus, nem para a sociedade", e etc. Este sentimento de fracasso, de impotência e de descontentamento, muitas vezes injustificado e sem fundamento, prova que o humano é naturalmente levado por uma necessidade de construir e de ser útil ao seu próximo. Podemos ser úteis. Sejamos uma luz e uma voz a serviço da humanidade. Unidos num só coração, aceitemos nossa condição humana. E quando chegar o momento de partirmos, não reneguemos nossa humanidade, não partamos descontentes com a vida e o façamos de forma que o nosso último olhar pouse em rostos sorridentes. Já que estamos falando de humanidade, gostaria de concluir com um extrato do texto de Jacques Brel, artista humanista que adorava provocar Deus e que tinha em relação aos humanos um olhar pleno de ternura. Se tu fosses o bom Deus, darias festas para os indigentes. Se tu fosses o bom Deus, não economizarias o céu azul. Mas tu não és o bom Deus.
Tu és muito melhor. Tu és homem.